Família amada, graça, misericórdia e paz a todos. Bom estarmos juntos mais uma vez. Aprove a Deus separar esse tempo para nós nos reunirmos, louvarmos o nome dEle, adorarmos a pessoa dEle. Deus fica muito feliz quando nós nos reunimos, oramos, ouvimos a mensagem dEle, entregamos a Ele o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa adoração, nos humilhamos, agradecemos, confessamos os nossos pecados, pedimos perdão. Nós temos muita alegria em estarmos juntos. Nós vamos começar esse tempo de culto e adoração ao Senhor orando. Eu sou o Tércio Rezende, essa é minha esposa Emília. Nossas filhas estão coordenando o registro da celebração e eu convido você, assim que puderem, estarem conosco em Salesópolis, onde estamos plantando a Igreja Batista. Então vamos orar ao Senhor. Ó glorioso, grandioso, soberano Deus, Pai Celestial, Criador de todos os seres existentes, Criador de todas as coisas. Nós te amamos, Senhor. Temos alegria em adorar a sua pessoa, louvar o seu nome, entregar ao Senhor o nosso cântico, a nossa gratidão, entregar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas tribulações. Temos muita alegria em convidá-lo a conduzir as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor integralmente, em todo o tempo. Toda a humanidade passa por dificuldades. Até mesmo num momento de alegria, ainda assim estamos vulneráveis. Suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha dar atenção ao nosso louvor, à nossa adoração, ao nosso culto. Nós temos necessidade de buscar a sua presença, de estar com o Senhor. Pedimos ainda que o Senhor se comunique de forma transformadora, abençoadora conosco. Nos ajude, Senhor. Por favor. Precisamos que o Senhor nos livre do mal, dos males externos, dos nossos males internos. Precisamos que o Senhor nos perdoe por nossos pecados, nos purifique de toda injustiça, nos lave com o sangue do seu Filho Jesus, o Cordeiro Imaculado. Ó Deus maravilhoso, toda a humanidade passa por grande tribulação com essa pandemia. Suplicamos ao Senhor que o Senhor venha socorrer-nos. Por favor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão ainda reclusas, outras totalmente abandonadas. Nós precisamos ir ajudar as pessoas, nós precisamos de ajuda. Então clamamos que o Senhor abençoe todas as criancinhas, juniores, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, em toda a face do planeta. Usa-nos, ó Deus, para alcançar as pessoas que ainda não conhecem seu Filho Jesus, o Salvador. Pai do céu, clamamos pela vida dos nossos vizinhos, vizinhas, amigos. Clamamos também por aqueles que se opõem. Pedimos, Deus, a bênção do Senhor. Não há nenhum justo no nosso meio. Só o seu Filho Jesus. Ó Deus glorioso, suplicamos em nome de Jesus que o Senhor esteja curando os enfermos, consolando os enlutados, abençoando com trabalho os que estão desempregados, abençoando os relacionamentos que estão destruídos e aqueles que estão à beira da destruição. Suplicamos, Pai, que o Senhor abençoe os estudos das pessoas, abençoe, Senhor, os seus trabalhos, abençoe as famílias, os casamentos. Ó Deus maravilhoso, dá atenção a nós. Pedimos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor nesta celebração, neste culto, com a perspectiva de observarmos que Deus é maravilhoso, justo. E a justiça de Deus é ampla, perfeita e eficaz. Então nós vamos adorar o Senhor nesse tempo com o hino de número 21 do HCC, hino 21 do Inário para o Culto Cristão, intitulado
Tu és digno de louvor. Santo, grande, poderoso, és para sempre, meu Senhor. Exaltado e glorioso, tu és digno de louvor. Puro, justo e generoso, és para sempre, meu Senhor. Soberano e grandioso, tu és digno de louvor. Aleluia! Glórias a Deus! A esse glorioso, grandioso, digno e justo Deus. Vamos orar um pouco mais. Eu convido minha esposa a nos elevar ao Senhor. Nós vamos clamar agora por você, por sua família, pelos seus sonhos, projetos, necessidades, pelas batalhas que você está enfrentando. Sejam elas físicas, mentais, emocionais, espirituais, financeiras, conjugais, familiares, ou até mesmo na sua vizinhança ou na sociedade, qualquer que seja a circunstância. O Senhor tem todo o poder para nos ajudar. Vamos orar. Amém. Ó Deus, Tu és santo, grande, poderoso, justo, compassivo. O Senhor é aquele que nos tem sustentado. Ó Deus, muito obrigada. Nós te amamos, Senhor Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas. Todos nós, Senhor Deus, que estamos participando deste culto. Queremos colocar diante do Senhor também a vida da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos e dos nossos amigos. Queremos colocar diante do Senhor cada necessidade, Pai querido. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece, Pai querido, os anseios, as mazelas, Senhor Deus. E o Senhor, somente o Senhor, é aquele que pode nos ajudar a sermos pessoas melhores. Queremos colocar diante do Senhor, Pai querido, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, seja conjugal, seja de filhos, Senhor Deus, com os filhos, seja entre irmãos, seja entre pais, mães. Ó Deus, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor conhece, Senhor Deus, onde precisa ser ministrada a Tua paz, o Teu amor. O Senhor precisa, Senhor Deus, por favor, estar restaurando os relacionamentos. O Senhor sabe, Pai querido, onde o Senhor precisa agir, porque nós precisamos do Senhor. Colocamos diante do Senhor os projetos, os sonhos, Senhor Deus, os estudos, Pai querido, o trabalho. O Senhor dê competência, Senhor Deus, àqueles que estão precisando. Todos precisamos, Senhor Deus, de sabedoria. Então ajuda-nos, Pai querido, por favor. Queremos colocar diante do Senhor cada pedido, no íntimo de cada pensamento, de cada coração. O Senhor é aquele que vê todas as coisas e é o único que pode nos ajudar e prover. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores, a cumprirmos os Teus propósitos. E ajuda-nos, Senhor Deus, a adorar ao Senhor sempre, porque só o Senhor é digno de louvor. Pedimos ao Senhor que o Senhor receba o nosso culto com um cheiro suave e que o Senhor fale conosco, por favor. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor agora com o hino de número 12 do cantor cristão, intitulado Louvamos. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus, homem, no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado por nossos pecados, morreste na cruz, por nossos pecados, morreste
Deus brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador, e exime de culpas o réu pecador. Glórias a Deus, porque Ele é o justo juiz e Ele justifica todo aquele que deposita sua fé em Jesus. Nós vamos então meditar na passagem de Romanos capítulo 2. Vamos ler os versículos de 1 a 16, seguindo a sequência de exposição nesse texto. Quarta-feira passada compartilhamos sobre os 6 primeiros versículos. Hoje vamos meditar nos demais. Então vamos ler Romanos 2, de 1 a 16, de forma alternada, com auxílio de minha esposa. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para os gregos ou gentios. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para os judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e seus pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Eu quero repetir o versículo 4, que é maravilhoso e
revela a graça salvadora do Senhor? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, ou seja, da bondade de Deus, da tolerância de Deus, da paciência de Deus, não reconhecendo que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento? Vamos orar? Pai soberano, glorioso, eterno, bondoso, justo, obrigado pela leitura da Tua Palavra e suplicamos que o Senhor nos conduza para meditarmos nela, aprendermos com o Senhor e que o Seu Espírito nos conduza, nos convencendo de nossos pecados, nos convencendo da justiça que Cristo realiza em nosso favor, nos convencendo do juízo final, e que hoje a gente possa perceber um pouco mais de forma detalhada, profunda, que o Senhor é o justo juiz e que precisamos estar debaixo da sua graça, do seu domínio, do seu governo e jamais sermos rebeldes, nem desobedientes, nem tampouco insubmissos. Mas precisamos sim aceitar seu Filho como Salvador e como Senhor de nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, clamando que o Senhor abençoe a todos para que a gente possa viver bem, viver feliz, agradando o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então vamos continuar meditando sobre o tema, o justo juízo ou julgamento de Deus. Na primeira parte, quarta-feira próxima passada, nós vimos que todos os seres humanos são indesculpáveis. Vimos também que é um grande perigo quando nós projetamos sobre as outras pessoas a análise crítica, o juízo, o julgamento, a condenação e nos colocamos como aqueles que criticam e ainda se consideram melhores. Vimos também que é perigosa a miopia espiritual quando a gente só vê os erros e os pecados dos outros. E ainda há a falsa segurança, o perigo de nos acharmos justos, porque ficamos encontrando nas outras pessoas, de uma forma moralista, os erros delas, sem nos arrependermos de nossos pecados. Não estou aqui falando sobre ensinar o que é certo. Muitas pessoas julgam aqueles que ensinam o que é correto como sendo moralistas. O fato de ensinarmos as Escrituras Sagradas não nos fazem moralistas. Nós apenas estamos ensinando. O que precisa acontecer é que nós não sejamos pessoas críticas moralistas, acusadoras, julgadoras das outras e condenadoras das outras. É sobre isso que estamos tratando aqui. Há também o perigo da falsa interpretação do texto quando nós não conhecemos o que Deus está falando. Porque o texto que Deus está se referindo, ele está apontando para nós que nós precisamos, na verdade, nos arrependermos dos nossos pecados. E o arrependimento significa mudança de mente, sentir a tristeza e a dor dos nossos pecados, dos nossos erros, e tomar a decisão de mudar de atitude. Há uma diferença, portanto, citamos isso, entre o arrependimento e o remorso. O remorso, nós, sim, entendemos que nós erramos e pecamos, sim, sentimos a dor do erro e do pecado, mas não tomamos a atitude de mudar de postura, de procedimento, mudar o caminho. Nem tampouco nos reportamos e nos voltamos para Jesus Cristo. Mas o que Deus está falando no texto é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ou seja, ter a consciência de que erramos. Sim, sentimos a dor do erro e do pecado, a tristeza, e então tomarmos a decisão de nos convertermos dos maus caminhos, mudarmos a trajetória, nos voltando para Jesus Cristo. Vimos ainda que o juízo de Deus sobre os moralistas, ou seja, aqueles que ficam
se maquiando, se intocando, ficam se auto-justificando, se escondendo, mas analisando criticamente, criticando e julgando como moralistas. O juízo de Deus também virá sobre esses. Percebemos, portanto, que o juízo de Deus é individual, intransferível, justo e recairá sobre toda a humanidade. Nessa ocasião, nós vamos então meditar nos versículos 7 em diante, e a gente vai começar percebendo que no julgamento de Deus haverá penalidades, mas haverá também recompensas. Só que o julgamento de Deus, onde haverá penalidades e recompensas, tanto as penalidades como as recompensas são eternas. Ou seja, quando nós observamos os julgamentos na terra, feitos pelas pessoas por juízos humanos, nós vemos que a maior condenação que eles podem estabelecer, por exemplo, aqui no Brasil, é de 30 anos. Em outros países, em alguns outros, a pena máxima chega até a pena de morte. Mas nenhum ser nessa terra, em julgamento algum, em tribunal algum, após túmulo, pode ser julgado. Não existe sentença nenhuma para ser humano algum estabelecida pelos humanos após a morte. Toda sentença que qualquer júri possa julgar e estabelecer condenação na face do planeta, nos tribunais humanos, a pena máxima é até a morte física. Mas o tribunal de Deus, volto a dizer, justo, o tribunal de Deus é eterno. A sentença que Deus estabelece será a bem-aventurança eterna ou a condenação eterna. Portanto, haverão penalidades eternas, como também recompensas eternas. Motivo pelo qual eu e você precisamos temer a Deus, amá-lo sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, obedecê-lo incondicionalmente, nos sujeitarmos à vontade dele, respeitá-lo, honrá-lo e sermos submissos à sua vontade, que é soberana, boa, perfeita e agradável. Muito mais ainda do que aos juízes. Se os juízes da terra nós precisamos obedecer, a Deus, muito mais. Volto a dizer, a condenação máxima aqui na face da terra, estabelecida pelos seres humanos, por qualquer que seja a instância, a máxima é até a morte. Mas a que Deus estabelece é pós-morte física. Lembrando que somos feitos de alguns elementos, corpo, alma e espírito. O corpo volta para a terra, a alma formada de pensamentos e sentimentos, e o espírito se apresentará a Deus. E vamos prestar conta no juízo final. Então, o mundo não acaba com a morte física. O mundo acabará com o juízo final e todos os seres humanos serão ressuscitados. Aqueles que creem em Jesus Cristo e o adoram e o servem, creram, adoraram e o serviram e o seguiram. Esses são justificados por Jesus Cristo, salvos, selados com o Espírito Santo da promessa e serão levados para o céu. Mas todo aquele que é rebelde contra Deus, desobediente, insubmisso, esse se condena a si mesmo. Então, no juízo final, se condena a perecer eternamente, afastado de Deus, no local chamado de inferno. Então, o que a gente tem visto no dia a dia é que a maioria das pessoas se submete aos juízes da terra, mas não dão a mínima atenção
para o justo juízo, Deus Supremo e Altíssimo. O que vemos é as pessoas desonrarem, desobedecerem, serem infiéis, insubmissas ao justo juízo, ao justo juiz, Deus Altíssimo. Família amada, nós precisamos nos lembrar o que Jesus nos fala em Mateus 10, 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que destrói tanto a alma como o corpo no inferno. Porque nos tribunais da terra, nós corremos riscos, sim, de termos gente inocente sendo considerada culpada. Como também corremos o risco, nos tribunais aqui da terra, de termos gente culpada sendo considerada inocente. E isso acontece por muitas razões, eu gostaria de citar algumas aqui. Porque as pessoas não sabem de tudo, nem os juízes, nem advogados, não conhecemos todas as situações, não temos acesso a todas as informações, não temos acesso ao foro íntimo, aquilo que passa no pensamento e sentimento do ser humano. Outra causa da injustiça nos tribunais humanos é porque os tribunais podem ser corrompidos. Podem ser. Não estou acusando nenhum tribunal. Mas eles podem estabelecer sentença debaixo de alguns trocados, a troco de alguma recompensa. Alguns até milhares de trocados, ou milhões. Isso aconteceu no passado, acontece hoje e vai continuar acontecendo, porque os tribunais humanos não são justos plenamente por não conhecerem todas as coisas. Só que o tribunal de Deus, do Deus soberano, justo juiz, não acontece essas coisas. Não é corruptível. Você já pensou alguém chegar para Deus e falar assim: Senhor, dá um jeitinho aí na minha sentença que depois eu vou molhar sua mão aí, depois eu te dou um trocado, alivia minha barra aí, Deus, que depois a gente vê como é que eu posso te ajudar. Isso é impossível acontecer. É impossível Deus ser corrompido. O julgamento de Deus será perfeito e terá penalidades e consequências, bem como recompensas eternas. Mas vimos também, nesse texto que lemos, sobre o julgamento. Vejamos, a salvação do ser humano é pela fé em Jesus Cristo, mas o julgamento do ser humano é pelas obras. Mas como assim? Aquilo que eu e você fazemos e fizemos é aquilo que nós merecemos. Então, perguntando, alguém pode ser salvo por merecimento? Não. Somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo. Portanto, para as pessoas que depositam toda a sua fé em Jesus, essas recebem salvação. Essas são justificadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo diante de Deus. E por isso que Jesus sela as pessoas com o Espírito Santo, marca-nos com a presença do próprio Deus através do Espírito Santo. Enquanto que, pelas obras, se nós fôssemos julgados pelas nossas obras, certamente nós somos condenados. Porque as nossas obras não atendem a todas as leis de Deus. Nós não conseguimos cumprir as leis de Deus. Somos sim falíveis, pecadores, miseráveis, perecíveis, incompetentes em muitas áreas. Então Jesus hoje nos traz notícia maravilhosa. E eu convido você a continuar atento, porque virão coisas maravilhosas para nós. Porque não se fala somente do justo juízo e da condenação, mas fala-se também das promessas e recompensas. Nós somos tornados por Cristo novas criaturas, selados
com o Espírito Santo, salvos para que a gente possa realizar as obras que agradam a Deus, que Ele chama de boas obras. E como nos diz 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 15, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, ou seja, a base para a nossa fé, a base para a nossa vida. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia do Senhor trará à luz todas as coisas, pois será revelada pelo fogo, porque provará a qualidade da obra de cada um de nós. Se o que alguém construir permanecer construído de pé, então receberá a recompensa. Mas se a obra que essa pessoa construir se queimar, sofrer prejuízo, essa pessoa sofrerá o prejuízo. Então, essa obra não é digna, mas a pessoa será salva como que por um escape através do fogo. Vejam, não há, portanto, salvação pela obra. As nossas obras serão julgadas. E as nossas obras, elas exaltam e glorificam a Deus ou não, mas não nos garantem salvação. Quem nos salva é Cristo. O que nos leva à salvação é depositar a fé em Cristo. Então, o que o texto está dizendo para nós é que depois que você foi salvo pela fé em Jesus Cristo, você então pode perder a salvação? Não. Não estamos falando que a gente perde a salvação depois de sermos salvos por Cristo, porque realizamos obras de baixa qualidade. Ou então outra pergunta, depois que você foi salvo pela fé em Jesus, pela graça de Deus, e você pratica as boas obras, você recebe galardão? Sim, você recebe galardão. É disso que estamos tratando. Nesse ponto, a questão dos benefícios das obras. Então, depois que você foi salvo pela fé em Jesus, pela graça de Deus, e você não pratica as boas obras, mas você faz aquilo que tem baixa qualidade, como quem usa palha e feno, você vai receber galardão? Não, você não receberá os presentes que Deus tem preparado para nós. Para que nós sejamos, sim, galardoados, recebemos os galardões de Deus, os presentes de Deus, nós precisamos glorificar a Deus com os nossos pensamentos, sentimentos, ações, reações, com os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas, com as nossas palavras e obras de nossas mãos. Então, fortalecendo os conceitos teológicos bíblicos, nós só somos salvos pela fé em Jesus Cristo, e isso é graça de Deus. Mas somos julgados pelas obras que nós realizamos. Voltamos ao ponto do julgamento. Estabelecemos a questão da salvação. Salvação é pela fé, por graça de Deus. Mas o julgamento é relacionado àquilo que nós pensamos, sentimos, falamos, fazemos, realizamos, ou seja, as nossas obras. Sabemos nós que há cristãos, pessoas crentes em Jesus, que entrarão no céu e ganharão inúmeros galardões. Porque elas estudavam a palavra de Deus, elas se dedicavam em conhecer o Senhor, elas praticavam aquilo que Jesus nos ensina, elas oravam intensamente por elas, pelas famílias, pelas outras pessoas, pelos pastores, pelas igrejas, pelos missionários, por aqueles que ainda não conheciam Jesus. Elas amaram e cuidaram muito bem das pessoas, elas davam testemunho, elas investiam o dízimo na obra do Senhor, devolviam o dízimo ao Senhor, elas consagravam ofertas, eram fiéis na consagração dos seus dons, talentos e habilidades, elas ensinavam, ajudavam, cuidavam das pessoas, consagrando seus conhecimentos e toda a sua vida. Mas há cristãos, pessoas crentes em Jesus Cristo, que não receberão galardão nenhum
porque não fazem a obra que o Senhor nos orienta. Povo de Deus, querida igreja, cristãos, irmãos, amigos, irmãs, amigas, chega um momento na mensagem do Senhor para nós que nós precisamos perguntar: e eu, como estou à luz dessa mensagem? Eu sou um cristão genuíno, que eu estou fazendo a vontade de Deus, mesmo quando eu erro, mas eu me humilho, confesso os pecados, peço perdão e volto para o trilho, volto para a linha, volto para o caminho? Ou não? Eu estou digno das recompensas, dos galardões do Senhor? Eu estou me consagrando? Muito bem, mas o texto lá no versículo 11 chama a nossa atenção, ainda focando, dando a ênfase, né, o foco do justo juízo de Deus, que não haverá imunidade especial no julgamento de Deus. Ou seja, Deus não tem prediletos. Não importa se é rico, se é pobre, se é dono do imóvel, se é inquilino, se é doutor ou analfabeto, se é judeu, grego ou gentio. Não importa se é brasileiro ou norte-americano. Não importa se é branco, amarelo, rosa, negro, pardo. Se é limpo e perfumado ou só é sujo e mal cheiroso. Não importa se a pessoa é uma pessoa cheia de enfermidades ou só é plenamente sã. Deus não lida com essas preferências humanas que nós temos. Deus não faz discriminação de seres humanos, como nós fazemos. Deus não faz acepção de pessoas. Diante disso, não corremos risco, repito, não corremos risco de haver injustiça no julgamento de Deus. Deus tanto não fará vista grossa para nenhum de nós, nem nós que somos os miseráveis pecadores, nem aqueles que são os críticos de plantão. Deus não passará a mão sobre a cabeça de ninguém. Dessa forma, nós precisamos nos perguntar: e um moralista crítico, mas é blasfemo, fofoqueiro, maledicente, e ele fica confortável diante do juízo final? Não. O crítico moralista não fica confortável no juízo final. Todos passaremos pelo mesmo julgamento. Os moralistas críticos, por se acharem melhores, eles estariam em vantagem? Não. Aquelas pessoas que se acham melhores que as outras, porque elas são donas disso e as outras são apenas usuárias, elas são melhores, são queridinhas diante de Deus? Também não. Aquelas que detêm conhecimento, que são toda-poderosas, elas são mais santas, mais doutas, mais sábias, e ainda acusam nós, que somos os atribulados pecadores. Elas teriam então um julgamento atenuado? Não. Deus está usando Paulo para nos revelar que essa autoconfiança dos moralistas críticos está demolida, destruída. Volto a dizer, não se trata das pessoas que ensinam a verdade. Trata-se daquilo que passa na mente, no coração e nas atitudes das pessoas. É disso que o texto está lidando. Então Deus está demolindo todo tipo de autoconfiança quanto ao justo juízo, ao julgamento, ao plano de salvação que Deus estabeleceu. Então Deus está declarando nesse texto que o moralista crítico ainda é pior do que os depravados. Por quê?
também pratica os mesmos erros e pecados, mas ainda além disso ainda fica criticando e falando mal dos outros. Precisamos lembrar que todos nós somos pecadores, inclusive os moralistas críticos. Só que os críticos moralistas, além de pecarem, ainda se dizem melhores, ainda se revestem de hipocrisia para falar mal dos outros. Lembra daquela pergunta que eu fiz na quarta-feira passada? Será que esse pensamento moralista crítico não está debaixo também da nossa pele? Não está também passando nos nossos pensamentos, em nossos corações? Nenhum de nós pode se furtar de se colocar nessa posição. Em várias vezes, em várias circunstâncias, cada um de nós se coloca nessa posição do moralista crítico. Então essa mensagem cabe para todos os seres humanos existentes à face do planeta, inclusive eu e você. Enquanto Deus está dizendo para os moralistas críticos, aqueles que se colocam como os melhores, os santos, os escolhidos, os preferidos, os queridinhos, Deus está dizendo para esse tipo de atitude: zero para você. Não reconheço a sua santidade hipócrita. Não reconheço essa sua crítica, nem a sua maledicência. Você está se condenando a si mesmo. E outro aspecto, muitos entre nós podem achar que vai escapar do julgamento. Mas eu e você precisamos nos identificar com o pensamento teológico que está sendo aqui ensinado. Todos somos pecadores, os nossos pecados nos afastam de Deus. Não importa em que momento nós estamos agindo de forma errada. O que o texto está dizendo é que eu e vocês não escaparemos do julgamento. Seremos julgados. Família, não é possível nós lermos e meditarmos nessa carta aos Romanos sem que a gente desconstrua toda a confiança em nós mesmos. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Somos perecíveis, falíveis, pecadores, inclinados à natureza pecaminosa, inclinados às paixões desse mundo. Todos nós pecamos, conforme nos diz Romanos 3:23. E os nossos pecados nos destituem da presença e da glória de Deus. Então nós precisamos baixar a guarda, precisamos baixar toda a autojustificação, depor todo tipo de arma que a gente possa ter tentando se justificar. Nós precisamos reconhecer que nós, pecadores que somos, nós não temos nenhum mérito que possa nos salvar. Nós não temos nenhuma obra que possa nos livrar da condenação no juízo final. Então, diante disso, precisamos reconhecer que estamos sim, por sermos pecadores, estamos perdidos, nós não podemos nos salvar a nós mesmos, nossas obras não nos garantem nada, o que nós merecemos, na verdade, é a condenação, porque somos pecadores. Então, o que Deus está nos demonstrando aqui é, em primeiro lugar, quais são as penas e as consequências das nossas más obras, para que em ato contínuo Ele apresente, sim, as maravilhosas boas novas em Jesus Cristo. Então, quais são as más novas, as más obras e as consequências, as penas? É que o nosso pecado nos condena a perecer eternamente afastado de Deus. Simples assim. Então não adianta a gente tentar se colocar como moralista, tentando vestir uma máscara ou se maquiar e ficar apontando, acusando, julgando e condenando, achando que isso vá nos salvar. Em hipótese alguma. Ao contrário, só agrava ainda as penas
em nossa condenação. Então, o que nós precisamos são das boas novas. E aí eu quero entrar nas boas novas junto com vocês. Quais são as boas novas? Que Deus justifica cada um de nós quando nós depositamos toda a nossa fé em Jesus Cristo. Amém. O aceitamos como nosso Salvador, o reconhecemos como Senhor supremo, soberano sobre nós. Deus, além de nos justificar, nos tornar justos pela fé e não pelas obras, Ele nos salva quando nós cremos em Jesus Cristo. Ele perdoa todos os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. Deus então nos purifica com o sangue de Cristo, nos colocando numa condição plena, ideal, para estarmos com Ele nesta terra e por toda a eternidade, porque Ele nos cela com o seu Espírito Santo. Tudo isso quando depositamos a nossa fé em Jesus. Somente. Cremos nele, o adoramos, o seguimos, o servimos. Somente isso. Não é pelas nossas obras. Mas o texto, os versículos 12 a 16, nos mostra que o juízo de Deus aos moralistas críticos é imparcial. Ou seja, quem pecar sem lei, esse perecerá. Muitos gostariam de que o texto dissesse, né? Quem pecar sem lei será julgado. Isso é mentira. Quem pecar sem lei, sofrerá, perecerá, será condenado. Mas quem pecar à luz da lei, debaixo da lei, será julgado pela própria lei. Então, por que o pecador perecerá se o seu pecado, sem ter conhecido a lei de Deus, por que ele vai perecer se ele não conheceu a lei de Deus? Porque Deus se revela a todas as pessoas. Deus se revela de várias formas, lembra-se disso? Deus se revela através de toda a criação dele, tudo que ele criou. Não há como o ser humano se justificar e dizer que não existe um Deus, o Criador. Deus se revela através da consciência. Cada ser humano sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que é moral, o que é indecente, o que é imoral, o que é antiético. Deus se revela através da Bíblia Sagrada, a palavra dele, e Deus se revela através do seu Filho Jesus, que veio à face da terra, sacrificou-se na cruz por nós e ressuscitou dentre os mortos. Portanto, ninguém é inculpável, porque Deus se revelou a todas as pessoas. É bem verdade que nós precisamos continuar apresentando e compartilhando Jesus Cristo para que as pessoas conheçam o Salvador. Mas quanto ao justo julgamento de Deus, todos somos inculpáveis, porque nós já sabemos que Deus existe. Sabemos o que é errado e o que é certo. Todas as pessoas têm que reconhecer que Deus existe, que Ele é o Criador e que todas as coisas foram feitas por Ele para a glória dEle. Então todas as pessoas precisam louvar somente a Ele e adorar somente a Ele. Nenhum de nós está inculpável. Mesmo que alguém escolha rejeitar a Deus e tente anular a existência de Deus, como aqueles que se dizem ateus, queridos, a pessoa, ela pode até mesmo dizer que Deus não existe, mas ela não se exime das suas culpas. Ela não cancela a existência de Deus, ela não anula as leis do Senhor, nem tampouco escapa do julgamento final. Portanto, povo de Deus, quando o Senhor nos diz em Romanos 1, 18 a 20, que a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, isso
estabelece o critério do julgamento. Nós, pecadores, rejeitamos a verdade, tentamos afogar, tentamos apagar a verdade, porque a nossa natureza pecaminosa cobiça a injustiça e a mentira. Então, mesmo que o ser humano tente acabar com a verdade, eliminar a verdade, nós não podemos escapar do julgamento. Já em Romanos 1, 19 e 20, Deus nos diz: pois o que Deus se pôde conhecer, aquilo que de Deus se pôde conhecer, foi manifesto entre os homens, porque Deus se manifestou aos homens, seja através da natureza, da sua consciência, da sua palavra ou do próprio Cristo. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente pela humanidade, sendo compreendidos por meio das coisas que são criadas por Deus, de forma que todas as pessoas, todas, são indesculpáveis. Não só uma nem outras, todas. Então, sermos moralistas críticos não nos faz inculpáveis. Todos nós passaremos pelo julgamento do Senhor. E aquele que não conhece as Escrituras, não conhece o Senhor Jesus, o Salvador, aquele que não teve acesso, mas tem conhecimento de Deus, esse precisa se submeter a Deus, esse precisa buscar ao Senhor. E todo aquele que busca ao Senhor o encontra. Nós precisamos do perdão do Senhor. Não adianta a gente ter um falso entendimento. Não adianta tentarmos nos enganar. Não adianta tentar buscar uma religião que satisfaça os nossos prazeres e as nossas convicções intelectuais. Só existe um Deus, só existe uma forma de salvar a humanidade, e é através do plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, todo tipo de adoração que se afasta de Deus, se afasta da palavra de Deus, se afasta de Jesus, isso se constitui idolatria, e Deus abomina a idolatria. Deus rejeita toda a prática de adoração idólatra. Nós precisamos nos converter, nos voltarmos para Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados. Então vejamos, conforme Romanos 2,12, a pessoa que pecar conhecendo a lei, ela será julgada pela lei. Mas o que a lei diz? Aquele que pecar, morrerá. Deus não inocenta o pecado. O salário do pecado é a morte. Então todo tipo de religião formal não pode ajudar nenhum de nós no julgamento. Nenhum de nós terá ajuda nenhuma no julgamento. Só Jesus pode nos salvar do julgamento, porque Ele é o único que retira de nós toda a condenação, porque Ele foi o único que sacrificou-se a si mesmo na cruz e levou sobre si os nossos pecados, todo o mal, todo o pecado, toda a condenação, e Ele ressuscitou dentre os mortos para dar-nos vida eterna. Queridos, eu e vocês precisamos dar atenção que o Senhor está estabelecendo para nós. Retifico, que o Senhor já estabeleceu e está revelando a nós. Antes de sermos julgados pelo tribunal de Deus, nós já temos a nossa consciência apresentando o julgamento. Romanos 2, versículos 14 e 15 falam que Deus julgará todas as coisas, inclusive no versículo 16. No versículo 16 ele diz que Deus julgará tudo que está oculto, inclusive. E nos versículos 14 e 15 diz que nós seremos julgados também pela nossa consciência. Significa afirmar que Deus nos julgará aquilo que nós pensamos, sentimos, fizemos, porque nós temos condições de estabelecer o que é certo e o que é errado.
Podemos até não ter solução para tudo, mas sabemos o que fizemos de certo e o que fizemos de errado. Sabemos que Deus existe. Já sabemos que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Não somos inculpáveis. Então o juízo do Senhor abrangerá todas as coisas. Até mesmo o foro íntimo. A parte que nenhum homem consegue entrar. Mas Deus sabe o que passa dentro de nós. Versículo 16, e caminho para encerrar. Isso se confirmará no dia em que Deus julgará os segredos de cada pessoa por meio de Jesus Cristo, de acordo com as boas novas, ou seja, com a palavra de Deus. Percebemos aqui que o tribunal de Deus é superior ao tribunal do homem. É perfeito e ele é justo no seu julgamento. Mesmo que os seres humanos não julguem de forma correta, Deus julga de forma correta. Então eu quero pensar junto com vocês sobre 4 situações que, em relação ao julgamento de Deus. Primeiro, Deus já marcou o dia do julgamento. E eu estou concluindo agora. Ele será no dia que Jesus Cristo voltar. É o dia de Cristo. Quando ele julgará toda a humanidade. Ressuscitará toda a humanidade. Todos estaremos diante do Senhor e seremos julgados. Os que depositaram sua fé em Jesus, creram no Senhor Jesus, o adoraram, o seguiram, o serviram, fizeram a vontade dele. Esses serão levados pelo Senhor para o céu. Os que rejeitaram Deus, rejeitaram Jesus, rejeitaram a palavra do Senhor, rejeitaram o plano de salvação do Senhor, esses se condenam a sofrimento eterno. Mas o julgamento já está estabelecido. Só que nós não sabemos o dia que Jesus voltará. Por isso, hoje nós precisamos nos preparar, arrependendo dos nossos pecados e aceitando Jesus como nosso Salvador. Segundo ponto, Deus já estabeleceu quem será o juiz. Em Atos 17, 30 e 31, diz que o Senhor já estabeleceu quem será o juiz. Será o homem que ele escolheu, aquele que ressuscitou dentre os mortos, o próprio Cristo. Terceiro, Deus estabeleceu a abrangência do seu julgamento. Deus julgará tudo, inclusive as coisas que estão reveladas e as coisas ocultas, que são os pensamentos e sentimentos. Portanto, seremos julgados pelos pensamentos, sentimentos, ações e reações, propósito do nosso coração e palavras, por todas as nossas obras. Quarto e último, Deus estabeleceu qual é a referência do juízo e do julgamento. A referência é a lei dele, a palavra de Deus. Diante disso, encerro lembrando a mim mesmo e aos amados que eu e vocês vivemos na face da terra com a grande oportunidade de sermos transformados por Jesus. Somos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque quando chegar o juízo final, nós precisamos ser salvos e ir para o céu. Precisamos pedir ao Senhor que nos perdoe e nos cele com seu Espírito Santo, nos ajudando a viver nessa terra, livres do mal, seguindo o Senhor Jesus. Arrependamos-nos dos nossos pecados, confessemos ao Senhor, aceitemos a salvação de Jesus e o sigamos como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. E então, no juízo final, iremos para o céu. Que Deus nos abençoe e sejamos livres na ocasião do julgamento. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por esse tempo de meditação, de reflexão. Obrigado, Pai, pela instrução na sua palavra sobre o seu justo juízo, julgamento. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a todos, nos ajudando, Pai, a nos arrependermos dos nossos pecados, porque a sua bondade, o seu amor é manifesto em favor de toda a humanidade, mostrando para nós que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos salvos em Jesus Cristo. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Pedimos agora que o Senhor nos ajude, para que a gente possa confessar ao Senhor em todo o tempo,
reconhecendo que Jesus é o Salvador e o aceitando como Senhor de nossas vidas. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar com Jesus, Por favor. fazendo a sua vontade, a ler, meditar e praticar a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Abençoa, Senhor, nossas famílias, Amém. nossos amigos, nossos vizinhos, toda a nossa parentela, Amém. e toda a humanidade na face da terra. Por favor. Usa a tua igreja para anunciar as boas novas, para que o povo não se condene a si mesmo pelas más atitudes, pelos seus pecados. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos então caminhando para encerrar essa celebração, adorar o Senhor com a música Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Soberano Deus, glorioso Pai Celestial, nós não queremos viver como moralistas, críticos, hipócritas, pecadores. Sabemos que somos pecadores e por isso os confessamos nossos pecados ao Senhor e imploramos que o Senhor nos perdoe. Por favor. Imploramos que o Senhor nos lave e nos purifique com o sangue do seu Filho Jesus. Por favor. Imploramos que o seu Espírito Santo, que agora habita em nós, porque o Senhor nos salvou, imploramos que o seu Espírito Santo nos conduza. Amém. Para que a gente viva buscando o Senhor na sua palavra, buscando o Senhor em oração, para que a gente viva amando o Senhor em primeiro lugar, amando e cuidando bem dos nossos amados que estão ao nosso lado. Ó, Jesus. Ó Deus, nós não queremos ser hipócritas, nem tampouco malfeitores, nem tampouco, ó Deus, moralistas críticos, mas nós precisamos da sua graça, da sua compaixão, das suas misericórdias. Nos arrependemos de todo tipo de erro, toda qualidade e quantidade. Suplicamos que o Senhor nos perdoe. Amém. Pedimos também que o Senhor abençoe os nossos familiares e amigos, nossos companheiros, nossos vizinhos, nossa comunidade, nossas cidades, nossos estados. Por favor. Abençoa os países, ó Deus, o povo na face do planeta, para que reconheçam que o Senhor é o único Deus, reconheçam que Jesus é o seu Filho que veio para nos salvar. Amém, Senhor. Ó Deus, promova isso na face da terra.
Abençoa, Senhor, as igrejas, os pastores, abençoa as cidades, as comunidades, as autoridades, abençoa os trabalhadores, abençoa os que estão desempregados, abençoa os estudantes, abençoa os professores, todos que estão na área médica, na área da alimentação, na área da infraestrutura, na área da segurança. Consola, conforta os enlutados, ajuda-nos, ó Deus, socorre-nos, Senhor, cura os enfermos, restaura os relacionamentos, a começar o relacionamento com o Senhor, restaura também os nossos relacionamentos com as pessoas. Pai Celestial, não permita que mais pessoas sejam alcançadas pela Covid. Senhor, elimina a Covid, elimina o coronavírus e toda a cepa do coronavírus. Imuniza-nos, Senhor. Seja pelos seus milagres, seja por vacina, mas cura a humanidade. Por favor. Abençoa-nos para a gente poder voltar às atividades presenciais. Amém, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, provendo todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor e temos convicção de que nada nos faltará. É verdade, Pai. Oramos com alegria e gratidão pela mensagem, pelo banquete do Senhor, porque o Senhor nos revela que o Senhor julgará, mas o Senhor também salvará. Aleluia. Obrigado, Deus, por Cristo, o Salvador e Senhor. Obrigada. Peço agora, Pai, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, o seu amor, Deus Pai, as consolações, a comunhão, os dons espetaculares e a plenitude das virtudes do fruto do Espírito Santo do Senhor seja sobre toda a sua igreja, em toda a face do planeta, hoje e por todo sempre. E nós dizemos... Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe você, sua família, seus sonhos e projetos, as obras de suas mãos, e te dê relacionamentos abençoadores. Amém. A paz do Senhor, bom repouso. Amém.